Boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Bem? Aproveitando o feriado de amanhã já? Bom. Não vão ter que trabalhar amanhã, que chato, né? Bom. E, antes de tudo, pois, obrigado pela sua vinda hoje e desculpem o meu português. Vocês todos sabem, não? Que em setembro o Brahma Kumaris começou a trabalhar no mundo inteiro um tema chamado Experimentando o Poder Interno e a Proteção de Deus, nesse caso. E mais que tudo, a ideia era advertir as pessoas de que as soluções estão dentro de cada um de nós. E sobre esse tema eu já falei sexta-feira passada, então não vou repetir hoje. Mas também, além desse aspecto interior, nós também precisamos de uma ajuda extra. Necessitamos de alguém que coopere conosco. Em quase todas as tradições do mundo existe a figura de Deus. Deus é um personagem universal. Você pode ir para a África, numa tribo, você pode ir para a América Latina, numa civilização tão antiga como os maias ou os astecas. Você pode ir a qualquer parte do mundo, você vai encontrar a ideia de Deus, a ideia de um ser superior. Eu posso até concluir que, se não todos aqui, pelo menos 99% creem em Deus, né? E está aí. E o que a gente vai falar hoje realmente é um pouco como desenvolver essa parte de proteção de Deus. Como desenvolver essa sensação e para que realmente serve essa proteção de Deus. Agora, a primeira coisa, eu estou vendo muita gente assim, né, com a cabeça. Eu estou sentado, é um problema ou vocês querem que eu fique de pé? Não significa eu fico sentado ou não significa eu fico de pé? Sentado, tá bem, obrigado. Porque estou vendo um montão de gente assim, né? Então, os que estão assim, de repente, podemos fazer uns ajustes aí, mover a cadeira um pouquinho, não sei, algo. Tá, ok. Sobre o tema da proteção de Deus, aconteceu algo muito interessante comigo agora na viagem. Foi toda uma aventura, com abertura de mala, revisão e tudo isso incluído. E quando eu cheguei no avião para vir para Lisboa, se sentou ao lado de uma pessoa. Eu achei engraçado porque o avião estava vazio, todo mundo estava sentando sozinho. E justo a minha cadeira tinha uma pessoa ao lado. E era uma brasileira, além disso. Ou seja, compatriota. Que coincidência. Na Venezuela, Caracas, que ao lado meu se sente uma conterrânea. Sendo que o avião está todo vazio. Alguém é matemático aqui para dar-me as possibilidades estadísticas de que isso aconteça? É muito pouca. O número de brasileiros na Venezuela ou na Colômbia somos pouquíssimos, mínimo. E essa senhora, ela, bom, como típico brasileiro, certo, Mara? Em 2 minutos ela já tinha me contado toda a história da sua vida. Eu acho que um pouco menos, estou exagerando os 2 minutos. E apesar de que estamos rindo, e eu estou indo para um bom humor, a história é um pouco trágica. Ela perdeu há 7 meses um filho de 26 anos. E de uma das formas mais absurdas do mundo. Foi atropelado por um carro. Ele estava trocando o pneumático, o pneu, e outro carro passou em cima dele. E nessa conversa, ela tocou o tema de Deus. Ela falava, eu ainda acredito em Deus, mas eu não quero falar sobre ele, não. Estou obrigada com ele. E para ela tinha muita dor no coração pelo que aconteceu. Ela não queria ouvir falar de que Deus é justo, ou qualquer desses clichês que normalmente você usa para consolar uma pessoa. E realmente eu pensei, com palavras, como é que eu posso consolar uma pessoa que perdeu seu filho de 26 anos no auge da vida, pois nem casado era. Eu preferi
não falar sobre Deus, portanto. Mas ficou na minha cabeça, ficou aí, sabe, mordendo um pouquinho na minha cabeça essa ideia de como às vezes nós interpretamos a proteção de Deus de uma forma que mais tarde nos faz triste, ou nos faz desiludidos. É às vezes a impressão que alguns filhos ou filhas têm quando descobrem que seus pais não são perfeitos. Sabe o dia que eles descobrem que o papai cometeu um erro, ou a mãe cometeu um erro? Sabe essa sensação de traição, né? Essa sensação de que eu esperava que essa pessoa era um super-homem, uma mulher maravilha, e de repente eu vejo que não. Então, o primeiro tema seria, de repente, o que significa realmente ser protegido por Deus? O que significa essa experiência de proteção de Deus? Falamos muito frequentemente, Deus me protegeu, houve um acidente e eu não fui afetado. Porém, as implicações dessa frase não são boas, porque significa que Deus não protegeu os demais, né? Se Deus protegeu a mim, então automaticamente não protegeu as outras pessoas. Então aí começamos a criar diferenças. Por que Deus me protegeu? Ah, porque eu sou mais religioso que você. Por que Deus me protegeu? Ah, porque o meu povo é melhor que o seu. E assim vamos, né? Vamos conversando aí. E não é uma conversa muito boa? Será que alguém realmente acredita que Deus me protegeria mais que a outra pessoa? Será que se Deus é tão poderoso, Ele não seria capaz de proteger todo mundo? Mas se Ele protegesse todo mundo, então o que aconteceria com a peça que é a vida? O que aconteceria com esse jogo que é a vida? São tantas perguntas, tantas perguntas. E eu gostaria de mostrar um pouco para vocês o conceito, não somente da Brahma Kumaris, mas o conceito baseado na minha experiência do que é Deus. Eu venho de uma família de livres pensadores, pensantes, como é que fala? Pensadores. Obviamente nunca pensei que eu era um livre pensador. Simplesmente ninguém nunca me restringiu pensar em religião, nada. Minha avó era católica, espanhola, dessas católicas fervorosas que nunca pisaram numa igreja. Mas era muito católica. Me forçou aí a primeira comunhão. Vocês têm aqui também a primeira comunhão. Então, durante um ano eu tive que ir à missa todos os domingos. Minha mãe, ela frequentou o espiritismo durante décadas. Hoje em dia ela é membro de uma igreja japonesa, chamada Messiânica, muito bonita. Minha tia mais velha era Seishonoye, outra igreja japonesa. E assim cada uma foi para um lado. Cada um foi para um lado e eles foram as pessoas que me educaram. Meu avô acho que era meio ateu, ele nunca falou em Deus. Então, nesse caso de livre pensador ou pensante, eu comecei a desenvolver minha própria ideia, minha própria experiência de quem era Deus. Eu era muito inquieto em estudar, então eu li a Bíblia, coisa que poucas pessoas têm feito. Ler a Bíblia significa ler inteirinha. E eu li pelo menos o Velho Testamento inteirinho, os 5 livros de Moisés, os outros eu passei por cima, verdade. E eu tinha essa, sabe, essa inquietude, como falamos em espanhol, essa pergunta interna de realmente quem é esse ser tão adorado, tão idolatrado. Um dia minha avó era analfabeta, ela chegou ao Brasil e por alguma razão a família dela nunca pensou que ela precisava aprender a ler e escrever. Como era mulher, essa era a ideia antiga. Mas ela sabia que eu gostava de ler e escrever, e um Hare Krishna um dia conseguiu vender para ela um Bhagavad Gita, uma história. Eu falei, esse senhor devia ser um muito bom vendedor, vender um livro para uma pessoa que não sabe ler, isso é incrível. Como tinha muitas figuras, muitas imagens, ela me entregou esse livro, e era outra imagem de Deus, outra ideia, outro conceito de Deus.
E diante de todos esses conceitos, eu perguntava: realmente, será que Deus existe? Será que Ele está aí? E a resposta no meu coração era: sim, Ele existe. Mas então, o que está acontecendo? Por que as coisas são assim? Por que existem tantas contradições na forma de interpretar a Deus? E mais tarde, o conceito da Brahma Kumaris entrou dentro das minhas ideias e mostrava um Deus que era um ser como nós, uma alma como nós, só que ele tinha um papel diferente, ele tinha que desempenhar algo distinto no mundo, ele tinha que fazer algo diferente nesse planeta. Era um Deus que não pertencia a esse planeta, não tinha um corpo físico, portanto não tinha experiências físicas, não tem experiências físicas. Era um Deus que não sabe o que está passando na minha cabeça, não. Ele tem muito respeito sobre isso, mas ele conhece no geral o que está acontecendo no mundo. Pelas vibrações, pelas sensações, ele é capaz de interpretar. Ele tem todos os poderes, mas ele não usa na natureza. Ele usa sobre nós, seres humanos, para ajudar-nos a transformar. Nós somos os que usamos os poderes na natureza. Essas ideias começaram a entrar inicialmente como uma teoria, mais tarde foi uma experiência, até que hoje eu já não duvido mais e para mim essa é a realidade, esse é o sentimento. Então eu tento ver o aspecto de proteção de Deus, como Deus realmente me pode dar algum tipo de proteção. E a proteção mais importante que eu vejo do ponto de vista espiritual não é uma proteção física, não é que Deus cura a minha doença, não é que Deus descobre onde está o trabalho que eu estou querendo tanto, né? Então, pessoas vão e oram a Deus, ó Deus, onde está o trabalho que eu quero? E Deus mostra uma placa no céu. Não. Mais bem, o que Ele dá são as qualidades necessárias para fazer isso. Olha, todos nós somos grandes. Será que não podemos ser capazes de encontrar trabalho? Será que não somos capazes de, por exemplo, manejar umas relações humanas? Será que não somos capazes de enfrentar uma doença? Claro que somos. Sim ou não? Somos ou não somos? Somos gente grande, somos pessoas capazes já. Somos seres humanos com muita força. Temos ciência ao nosso lado, temos famílias, temos uma rede social complexa que criamos. Não somos capazes de enfrentar os problemas da vida? Claro que somos, realmente somos. Porém, o que nos falta realmente é algo interno. Falta coragem, falta poder, falta amor, falta paz, falta calma, falta tolerância, faltam virtudes e qualidades dentro do ser. E a proteção de Deus não é tanto fazer que as coisas físicas se transformem, senão dar força a essa pessoa para que ela transforme as coisas físicas. Tem lógica? Só pensem assim, pensem que os problemas maiores que vocês tiveram na sua vida, vocês podiam resolver. Só que no momento H, especialmente os problemas que vocês não puderam resolver, nesse momento, no momento que era para resolver, falhou, alguma coisa falhou. E era algo interior, mais que exterior. Era uma palavra que eu não disse, foi alguma coisa que eu não lembrei. Foi um esforço, eu tinha que ter feito um esforço 1 ano antes, eu não fiz. Então o problema veio, me derrotou. E os problemas que eu ganhei, fui eu também que ganhei, fui eu que conquistei. Então a proteção de Deus se torna ou toma forma de uma energia positiva que vem no ser humano. E que a maravilha, a coisa mais linda, é que passa a ser meu. Quando eu tenho essa coragem que vem desse ser superior, com essa coragem eu sou capaz de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu sou capaz de realizar as coisas que eu tenho que realizar. Esse poder espiritual é o mais valioso. Não sei se vocês também gostam da história de santos ou de deuses ou coisas assim. E tem várias histórias que mostram um pouco que o que Deus realmente dá
não é tanto essa proteção mística que às vezes queríamos e sonhamos, né? Eu sei que todo mundo sonha acordar amanhã, segunda não, amanhã é feriado, né? Terça-feira. Acordam terça-feira e ao lado da cama tem um envelope dizendo: você recebeu uma herança de quanto? 10 milhões de euros. E já não tem que trabalhar. Que maravilha. Eu sei que a maioria de nós está esperando isso. Ou está esperando uma cura impossível, está esperando que um relacionamento que foi quebrado volte a ser consertado. E ficamos rezando, ou fazemos qualquer outra devoção. Mas, se em vez de fazer isso, eu tomo esse poder espiritual. Tem uma história de Hércules. Hércules, o deus grego-romano, não? Heracles. Então, a história de Hércules fala de um devoto dele. E esse devoto, qualquer coisinha, chamava o Hércules. E um dia, a carroça dele ficou atolada. Acho que essa é a palavra, né? Atolada. E ele ficou aí, né? Atolou. Então, o que ele fez? Nem tentou levantar a carroça. Ele chamou Hércules. Aí Hércules apareceu, né? Do céu, um raio caiu, todo o efeito especial do cinema. E Hércules foi e muito obediente, porque ele era um devoto muito devoto, ele era uma pessoa que dava muito para o templo e tudo isso. Então ele foi e levantou a carroça, né, e tirou. E depois disso ele foi para o devoto, agarrou o devoto assim e falou: a próxima vez pelo menos tenta. Pelo menos tenta fazer algo. E essa historinha, que é bastante curta, mostra um pouco que realmente os seres humanos temos que tentar um pouquinho mais solucionar os nossos problemas. Eu sei que é uma sensação de impotência mundial do que está acontecendo. Vivemos um mundo sem heróis, né? Vivemos num mundo onde não existem grandes figuras. Talvez o Nelson Mandela é provavelmente o último herói do horizonte. E quando ele se vai ficar tudo escuro de novo e perdemos as grandes personalidades da nossa história. É verdade, estamos numa época bastante conflitiva, problemática. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, de fato, ou depois de amanhã. Todos os países do mundo estão passando por crises, e são crises plural, não é uma crise mais, são todas e todas juntas. Tem a crise da febre suína, como é que fala aqui? Febre suína, tem a crise ecológica, a crise social, econômica, etc, etc, etc. Até o idioma português está em crise, né? Porque fizeram um acordo aí e não todos os países que assinaram um acordo que é pôr na prática. Então tem toda essa história, né? Tem toda uma série de problemas que o mundo está passando. É um problema universal. E claro, nós temos esse desejo, é um desejo bastante genuíno de uma entidade superior, diferente, vir e intervir no mundo, né? Transformar. Quando estalhou a crise econômica, lembram quem ganhou o Oscar? No meio da crise econômica, lembra um filme que ganhou o Oscar? Que eu não sei o nome em português. O filme indiano, lembra? Filme indiano. Como é que fala em português? Quem quer ser milionário, lembram? E o comentário que fizeram é que realmente não era um filme para Oscar tanto, mas era um filme que dava esperança. E alguém fez uma mini investigação, acho que nem foi investigação, meteram lá no computador e tal, e viram que nas épocas de crise, especialmente econômica, filmes com esperança eram os que mais ganhavam. E era um filme de esperança, era um rapaz que vinha da classe mais pobre, de um dos países onde tem mais pobres no mundo, e que de repente era um milionário. Então isso era algo que atraía as pessoas, isso era algo que devolvia a esperança. E provavelmente essa é uma das coisas que Deus nos protege, Ele nos dá esperança. A esperança é algo muito bonito, porque você sempre acredita que pode ir além disso.
Você sempre acredita que pode fazer algo mais. E é essa esperança que faz com que você ganhe poder, você ganhe força. Outra história também muito famosa é o Mago de Oz, o Mágico de Oz. Vocês também devem conhecer. E lembram? Era o leão covarde, né? O homem de lata que não tinha coração e o espantalho sem cérebro. E os três, eles foram as pessoas que fizeram um movimento, ou seja, o leão teve coragem em algum momento, enfrentou um monstro lá, o que não tinha coração chorou quando algo aconteceu, o outro espantalho, ele foi quem bolou, elaborou uma ideia. E quando chegaram ao Mágico de Oz, o Mágico de Oz falou, mas você já tem isso, vocês realmente já têm essas qualidades. E de fato, nem é verdade que nós tomamos as qualidades de Deus. Deus, o único que Ele faz é lembrar que somos filhos dEle. E por ser filhos dEle, temos o mesmo código genético espiritual dEle. E se Ele tem paz, eu também tenho paz. Se Ele tem amor, eu também tenho amor. A única coisa é que a gente esquecemos desse nosso poder interior. E Deus, o que Ele tem que fazer é tentar lembrar-nos que temos esse poder. Ele vai, olha, você pode. Você é capaz de fazer isso. Nos assustamos com as coisas mais pequenas, menores que existem. Nos assustamos com qualquer probleminha que vem. Quando nós mesmos temos esse poder, nós mesmos temos essa força interior e podemos executar essa força. A única coisa que precisamos é uma ajudinha, e é Deus quem dá essa ajuda. É Deus quem nos dá uma empurrada. Eu até às vezes penso, acho que seria mais fácil para Deus resolver o problema assim, né? Dizer, sabe o que? Tá, ok, já está resolvido. Ele é todo poderoso, né? Ele poderia fazer isso. É mais difícil dar poder para nós e esperar que nós resolvamos. É como uma criança que tem um problema aí, não consegue fazer um exercício que a escola deu. Eu acho que deve ser muito mais fácil para os pais. Qual que seria o mais fácil para os pais? Ir e fazer o exercício para ele, sim ou não? Não seria mais fácil? Olha, coloca 2 aí, agora o mais, 3, é isso, igual, 6, é isso. Tá, isso é. Mas é correto isso? Que os pais façam o exercício que eles dos filhos? Digam-me, é correto ou não? Não parece, né? Não é muito ético. O ideal é que o pai deixe o filho aí morrendo, estrangulado pelo exercício? Também não. O que o pai tem que fazer, ou a mãe tem que fazer, é acordar esse filho, recordá-lo de que ele sabe resolver. Ele já resolveu isso uma vez, ele sabe a teoria. A única coisa que Deus tem que fazer é recordar a nós. E a primeira experiência, portanto, de proteção de Deus é experimentar que Deus, Ele vai lembrando-me dessas coisas. E como Ele me lembra disso? Então Ele usa os anjos. Como Ele me relembra disso? Ele usa os anjos que Ele tem. Quem são os anjos? Eu estou vendo vários aqui. Os anjos de Deus somos seres humanos, que de vez em quando aparecemos nas vidas uns dos outros, para relembrar-nos uns dos outros de alguma coisa. Os anjos somos pessoas que simplesmente estamos aí e Deus vai usando de alguma forma a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa diplomacia, o nosso desejo de ajudar, para que as outras pessoas se sintam bem. Que as outras pessoas experimentem conforto. Experimentem essa sensação tão suave. Tem uma história de uma pessoa que gostei muito. Na página da Colômbia, os que entendem espanhol, todos os sábados a gente publica contos pequenos, todos os sábados. Não sei quantos contos tem lá, deve ser 200, 300, 400 contos. E muitos desses contos são coisas que chegam por internet, mas algumas coisas são verdadeiras. E vale a pena ressaltar isso. E uma dessas histórias de uma senhora chilena, e ela
ela tinha uma amiga e essa amiga era voluntária. Ela sabia que a amiga era voluntária e sabia que a amiga era voluntária no hospital de câncer, de ninhos com câncer, crianças com câncer. Mas ela não gostava muito disso. Ou seja, ela era trabalho, né? E não tinha tempo para essas coisas. De fato, ela achava que era meio perda de tempo. Muitos pensam assim. Um dia, essa voluntária tinha que levar algo no hospital e não tinha carro. Então ela pediu ajuda dessa senhora chilena que narra a história. E essa senhora disse: ai não, vou lá no hospital, esse lugar tão triste. Ah não quero ir não. Mas vamos lá, eu não tenho carro. Por favor, ajuda, é rapidinho. Bom, convenceu. E aí foi. E quando chegou, como tinha que levar umas caixas, então a senhora teve que entrar, então as duas entraram no hospital. E eram como uns brinquedos velhos, umas coisas muito que alguém tinha dado, né? E aí mesmo ela começou a distribuir para as crianças. E essa outra senhora viu essa cena, né? Tentem imaginar como se sentem as crianças recebendo brinquedos. Como se sentem? Tristes? Felizes. Bom, ganhar um outro voluntário. Essa senhora. Ela acabou ficando de voluntário. Essa é a forma que Deus tem para atuar. Ele toca o intelecto, ou seja, ele toca a decisão das pessoas, para que elas vão e começam a ajudar outras pessoas, para que elas comecem a dar uma mão, sabe, uma ajudinha aqui, uma ajudinha lá. Deus é capaz de ver a especialidade de alguém. Deus é capaz de ver até uma cadeira de rodas escondida. Essa história é na Colômbia. É um padre que ele cuida de uma zona muito, muito pobre de Bogotá. E uma das coisas que ele faz é recolher cadeiras de rodas. E uma vez, uma senhora muito elegante, uma das zonas mais ricas de Bogotá, ela decidiu doar uma cadeira de rodas que ela tinha comprado para alguém da família e estava aí jogada lá numa garagem. Então ela encontrou com esse padre por aí, disse: você quer levar essa cadeira? Ah, tá, levo. E o padre não tinha carro, então, mesma história, ela teve que levar a cadeira até o lugar pobre lá, né? E não só isso, o padre decidiu levá-la aonde a cadeira de rodas ia. E quando chegou, era uma garota, e aí sim eu vou falhar nos números, mas digamos que tinha 12 anos de idade. E essa garota estava com a roupa toda suja, porque como não tinha cadeira de rodas, ela tinha que arrastar-se por toda a casa. E disseram que essa garota, estava sem poder andar por 5 anos. Bom, entregaram a cadeira e foram embora. Depois a senhora começou a chorar. E o padre perguntou: por quê? O que aconteceu? É que eu tenho essa cadeira de rodas na garagem por 5 anos. Se eu soubesse, essa garota não tinha passado por toda a situação que ela passou. Então, dessa forma, Deus vai tocando o intelecto. De repente, Deus vai dizer para você: liga para uma pessoa, você liga, e essa pessoa, justamente nesse momento, já aconteceu com vocês? Precisava ouvir falar de alguém. Então, a mágica de Deus não é tanto fazer as coisas físicas, é convencer-nos, aos seres humanos, de que alguém mais precisa da nossa ajuda. E essa é a verdadeira proteção que Deus nos dá. Usar-nos como anjos para os outros. E também ao contrário, vamos encontrar muitos anjos por aí. Vamos encontrar muitas pessoas que vão falar exatamente, vão sorrir exatamente no momento que você precisa. E vão dar o que você precisa exatamente naquele instante. Essa é a mágica que Deus tem. Essa é a mágica que eu acredito que Deus tem. Vocês gostam de experimentar esse tipo de mágica ou não? Sim? Deus não faria os telemóveis não funcionar, por exemplo, que seria bastante útil de fato, né? Mas Ele não vai fazer isso. Ele prefere
tocar os intelectos para que apaguem o telemóvel. O papel de Deus, portanto, de dar proteção é ajudar-nos com essa energia positiva. É fazer-nos crer de novo que é possível mudar o mundo. Sabe, hoje mais que nunca, eu conheço pessoas que não acreditam que o mundo pode melhorar, pode transformar-se. Eles acreditam que o mundo pode melhorar em termos de tecnologia, por exemplo, telemóveis que não façam tanto ruído. A gente acredita que o mundo pode melhorar em termos de diplomacia. Por exemplo, esse momento no mundo não existe uma guerra declarada no planeta. É incrível. É provavelmente a primeira vez em décadas que, durante um longo tempo, estamos sem uma guerra declarada sequer. O mundo vai melhorar em termos de educação, as pessoas estão cada vez mais inteligentes. Comida, saúde, um ser humano pode viver até 130 anos de idade hoje em dia. A Mara, sua avó, morreu com 103 anos, agora mesmo. Ela não era irlandesa, né? Porque dizem que os irlandeses morrem tarde para não pagar o enterro. Então não era, só para verificar. Olha, moramos num mundo onde sim, pensamos que podemos melhorar as coisas artificialmente, sabe? Fisicamente. Em Bombaim, onde a pobreza é uma coisa que acho que ninguém pode imaginar como é a pobreza na Índia. Nessa Bombaim, você sai do aeroporto e você vê algo gigantesco que parece um coliseu. Coliseu como um estádio de futebol pequeno, né? E, na verdade, é um lugar de ócio, de lazer, com clima controlado. Sabe, como uma praia ou algo assim. Eu não sei realmente o que tem lá. Ou seja, é uma cidade com tanta pobreza, como alguém pode pensar em construir algo tão caro, tão luxuoso assim? Mas essa é a realidade, essas coisas acontecem. O mundo pode fazer o que quiser hoje. Artificialmente podemos criar todo um planeta de novo. Tem pessoas que têm uma segunda vida em internet e vivem muito felizes nessa segunda vida, com o segundo marido, segunda esposa e tudo que vocês queiram. Mas isso é realmente o que nós queremos transformar? Ou será que nós queremos transformar como eu me sinto, como eu experimento as coisas? Não é que nós queremos transformar esse medo, esse ódio, esse rancor, essa raiva que eu sinto? Será que não é isso que eu quero transformar realmente? Queremos destruir o terrorismo do mundo? Ou queremos destruir o medo, o ódio, o preconceito? O que queremos destruir realmente? Se queremos destruir o terrorismo do mundo, podemos fazer. Existem as armas, a inteligência para isso, tecnologia. Mas se queremos destruir o ódio, o preconceito, aí sim é algo um pouco mais profundo. Aí sim é algo que Deus tem que ajudar. E Deus tem que ajudar já. A experiência de proteção de Deus, o que faz quando eu sinto que eu tenho proteção de Deus? Quando eu sinto que eu estou baixo? Acho que podemos fechar essas janelas um pouquinho, porque estão morrendo de frio. Que elas estão todas assim lá. É que eu sou de Bogotá. Bogotá é frio. Para mim isso é o meu clima. Eu adoro. Mas uma aberta, certo? Tá bem? Não compro mais. Fechamos uma e deixamos outra aberta. E a experiência de proteção de Deus é a sensação de que nada nem nada me pode afetar. Nada realmente me pode tocar. Porque eu sou um ser espiritual. Não sei se vocês viram o filme Gandhi. Se não viram, vale a pena ver. Se já viram, vejam de novo. E uma das cenas de Gandhi é quando Gandhi vai e fala para os indianos reunidos da África do Sul. E ele diz:
Porque esses indianos queriam matar as polícias, não, a polícia lá, os policiais, eles queriam matar eles por várias leis que tinham feito. Então Gandhi falou, eles podem me prender, eles podem me torturar, eles podem inclusive me matar, mas eu nunca vou matar ninguém. Ele falou de uma forma muito forte, muito corajosa, muito poderosa. E essa é, digamos, a base da não violência, até hoje, do Ahimsa que Gandhi criou. A proteção de Deus a esse ser que eu sou, esse ser interno, essa alma que eu sou. É esse ser espiritual que precisa sentir que Deus vai me proteger. Um dia a morte vai vir e vai pegar, vai me levar embora. Alguém daqui não vai morrer? Levante a mão. Não sei por que tanto medo da morte. Ela vai vir a todos. Alguns ela vai vir mais cedo. Outros ela vai até esquecer, né? Ai, não esqueci, tenho que ir lá pegar ele. Mas igual, todos nós vamos ter que passar pelas mãos da morte. Nas histórias do mundo, sempre tentam ver alguém que não quer morrer, né? Sempre tentam ver alguém que venceu a morte. Vencer a morte significa não morrer, ser imortal. Na verdade, vencer a morte é não ter medo da morte. Vencer a morte é viver a vida, experimentá-la até o último momento, senti-la totalmente, vivê-la plenamente. Um dia todos nós vamos, não tem como. Mas a proteção de Deus é essa sensação bonita de estar vivendo, de estar experimentando, de estar sentindo as coisas, sabe? De não temer nada o que está acontecendo. De saber que tudo o que acontece, eu, a alma, o ser, eu vou passar por isso e não vai ter problema. Portanto, quando eu sinto essa proteção de Deus, eu não tenho medo do mundo, não tenho medo das coisas. Existe uma canção muito bonita, paquistanesa, muito linda. E uma das frases dessa, porque é muito poética, o urdu, que é o idioma deles, é muito poético. E uma das frases dessa canção diz que, por ter medo da escuridão, acabamos queimando nossa própria casa. Acendemos tantas velas e tantas coisas que pegamos fogo na casa. O problema não é a escuridão, o problema é o medo. E essa sensação tão maravilhosa de que nada pode me acontecer, nada que não tem que acontecer vai me acontecer. É essa sensação que Deus dá. É esse sentimento forte que Deus dá. Quando alguém experimenta a proteção de Deus, não existe o medo. Porque o medo causa coisas bastante estranhas. Tem uma história, é uma história de animais. Gosto de uma história de animais. É uma história de um ratinho. Gostam de ratinhos? Não. E esse ratinho estava numa fazenda. Onde tem fazenda aqui em Portugal? Para que lado? Algarves? Onde disseram? Alentejo. Então, digamos, o que é Alentejo? Então, tinha um ratinho, ele morava na fazenda, na casa da fazenda, no Alentejo. Havia um fazendeiro, Joaquim, sua mulher Maria, né, viviam aí. Era uma fazenda bem pequenininha, tinha uma só vaca, um cabrito ali, né, e uma galinha. Essas eram as únicas coisas. Aí o ratinho, né, que estava também, parte da família. A mulher, especialmente, a Maria, vivia sempre brava com esse rato, porque esse rato entrava em todas as partes, camundongo, né? Ele entrava por todos os lados, comia as coisas. Então, um dia, eles chegaram do supermercado, da feira, né? E traziam 2 pacotes. O rato, quando viu todo o buraquinho, ele ficou olhando, né? Deve ser comida para mim. E aí, quando ela abriu um pacote, tinha uma ratoeira enorme. Então o rato ficou branco de susto, completamente assustado. Ele decidiu buscar ajuda nos amigos dele, que eram os outros animais. Então o medo, o que faz o medo? O medo faz com que você faça coisas estranhas e vai buscar ajuda de outros.
E a reação dos outros também não foi muito positiva. Ele foi primeiro para a galinha e falou: estamos perdidos. O que aconteceu? Trouxeram uma ratoeira, todos estamos mortos. A galinha falou: pois desculpa, mas ratoeira não me afeta. Esse é o problema seu. E o ratinho ficou assim, meio estranhado. Como assim que não vai afetar? Se é uma arma perigosíssima. Então ele foi e reclamou com o cabrito lá, né? O cabrito, que era todo filosófico, né? Ele, sabe, essa barbinha, né? Tem essa barbinha, então é todo filosófico, né? Ele explicou a lei do karma para o ratãozinho, para o ratinho lá e tal, e disse: isso também, em outras palavras, não é meu problema. Mas ele foi mais educado, né? Era professor de universidade e tudo. Aí ele foi para a vaca. E a vaca quase deu um coice nele, né? Disse: sai daqui, isso não é problema meu. Imagina, uma ratoeira, problema para mim? Não, para nada. Bom, o ratinho voltou para casa muito triste, resignado ao seu destino, ao seu fado, de que ia morrer, pôs um disco da Amália Rodrigues, ficou escutando lá e tal, bem chateado, chorando. Naquela noite, enquanto estavam todos aí escondidos, entrou a pior inimiga do ratinho, uma serpente chamada Clotilde. Ela andava por aí e tal. E ela entrou na casa para comer o ratinho. O ratinho era muito hábil. Esse dia, justamente, ele estava muito triste, ou seja, perfeito. Só que quando ela entrou, ela passou pela ratoeira. E a ratoeira hiçou. A mulher que escutou saiu correndo toda feliz. Agora sim pegamos o ratinho, agora sim pegamos o ratinho. E como estava tudo escuro, ela foi correndo e não viu a cobra. E a cobra foi jac, mordeu ela. Aí chegou o marido que matou a Clotilde, mas ele viu que a mulher estava toda ferida, né? Então ele foi, levou a esposa para o quarto, limpou a ferida, mas a esposa começou a ficar cada vez pior e pior e pior, e estava com febre e tudo. Então ele pensou: pois a melhor coisa para a febre que eu conheço é canja de galinha. Então ele foi, pegou a galinha, tlec, e aí fez o que ele tinha que fazer e deu a canja de galinha. Ao dia seguinte, nada, a mulher não melhorou. Então ele teve que levar a esposa no hospital, ficou todo dia no hospital. O hospital era muito hospital de vila, né? Não tinha antídoto, nada. Pediram para Lisboa, ia demorar. Bom, ele decidiu voltar para a fazenda com a esposa. Não tinha dinheiro para pagar, né? Também à noite lá. E quando ele chegou, tinha todos os vizinhos lá. Todo mundo estava lá para ajudar. Então ele tinha que dar de comer para eles. Então pegou cabrito. Já. Aí foi cabrito assado para todos lá. A senhora foi, piorou. Finalmente ela morreu, faleceu. Ele não tinha com que pagar o enterro, então ele vendeu a vaca para o matadouro. Então a vaca foi para ser assassinada lá. E assim ele conseguiu pagar o enterro. Quando terminou toda a história, o único sobrevivente foi o ratinho. E essa história mostra um pouco o que é o mundo, o que é o planeta. Pensamos que o problema é do outro, mas na verdade é nosso. É de todos. Todos temos o mesmo problema. E de fatos que os inocentes acabam indo também. Tem várias interpretações. Mas com relação ao poder de Deus, era... Se o ratinho tivesse coragem, força, talvez nada disso tivesse passado tanto. Ele seria capaz de fazer uma coisa com a ratoeira, ele seria capaz de vencer a serpente, a mulher não morreria e tudo sairia bem. Mas porque não temos essa força, e não somente eu tenho problema, eu trago o problema para todos os demais. E as pessoas que estão comigo terminam entrando baixo esse mesmo problema, igual que eu. Quando eu experimento a proteção de Deus, eu entendo que o problema é meu. E que eu vou resolvê-lo. E que Deus vai me ajudar. As pessoas que eu precise, Deus vai me colocar diante de mim.
E essas pessoas vão cooperar comigo, mas não porque elas estão cooperando. De fato, é Deus que está mandando elas, como anjos que estão por aí. É uma experiência muito bonita ver os demais como anjos. Experimentar que as outras pessoas são pessoas que Deus enviou para ajudar-me. É uma experiência muito linda. Isso Ele pode fazer. Isso Ele pode realizar. Essa sensação Ele pode me dar. Mas eu tenho que entender que não devo passar tantos problemas para as outras pessoas, porque então a proteção de Deus começa a falhar também. Porque se eu começo a compartilhar os problemas com as pessoas, o problema se envolve duplo, se torna triplo, né? O problema deixa de ser meu e passa a ser de todo mundo. E todo mundo fica preocupado com o meu problema. E todo mundo fica aterrorizado com o que eu penso, o que eu sinto, o que está acontecendo comigo. Na verdade, as pessoas deviam sentir que, mesmo tendo um problema, eu posso resolvê-lo. Eu só preciso de uma ajuda interna sua. Só preciso de uma palavra, só preciso de alguém que simplesmente diga oi, diga tudo bem, diga você está bem. Somente alguém que diga você pode. Somente isso. Se eu tenho essa expressão, já eu consigo o resto. Mas nós gostamos de compartilhar problemas com os outros, não é verdade? Olhem só novelas. O que são novelas? Todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo critica e se torna um problema aí. Porque toda a parte de filmes e livros é tudo baseado em problemas, tudo baseado em coisas difíceis. Imagina o que aconteceria se fosse uma novela onde tudo terminasse em 2 capítulos. Não seria muito sucesso, né? Nós queremos ver problemas, gostamos dos problemas. Estamos acostumados a ter problemas. Mas, na verdade, para ter essa proteção de Deus, eu tenho que assumir a responsabilidade muito forte sobre o problema, a situação, e experimentar essa energia positiva. E ver que a situação vai se resolvendo. Talvez a situação não tenha solução, mas eu vou ter o poder suficiente para superá-la. Uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida, foi muito difícil, e durou como 8 meses. E realmente 8 meses, quando você passa por uma situação difícil, é eterno. Parece que nunca acaba, né? Mas a sensação de proteção de Deus era tão forte. Eu sentia literalmente como se Deus estivesse atrás de mim, protegendo-me. Mas eu sentia que eu tinha que passar por isso, que não tinha saída. Eu tinha que passar por essa situação. Assim que a proteção não significa evitar que eu passe por problemas. A proteção significa que eu não me deixe afetar tanto por esses problemas. Eu conheci 2 pessoas interessantes no Chile quando eu morei lá. De fato, as 2 não conheci quando eu morei lá, conheci depois. Mas eu morei lá e eu criei essa relação muito forte com esse país. As 2 pessoas tiveram contato com a ditadura chilena, a ditadura de Pinochet, da pior forma possível. Uma delas, a ditadura matou o seu professor de música, que é inclusive famoso lá na América Latina, Víctor Jara. E a outra pessoa, a ditadura matou o marido dela. E foi uma morte aí meio acidental. O capitão do exército chileno matou esse senhor e tal. O que mais me surpreende foi o resultado dessas 2 pessoas. Enquanto que uma delas, a que perdeu o professor, se tornou uma pessoa amargurada. De fato, eu nunca a vi sorrir, nunca vi sorrir. Ela nunca sorriu diante de mim. Ela sempre tem uma cara triste, angustiada. E era uma pessoa com recursos financeiros, falava inglês perfeito, tinha viajado por vários países, muito inteligente. Nada disso serviu. Ela vivia nessa tristeza profunda. A outra pessoa que mataram o marido, você sempre vê ela sorrindo.
Você nunca vai ver ela. Eu não lembro dela sem sorrir de fato. Sempre está sorrindo, sempre. Não é que não doeu, doeu, claro, ou seja, foi bastante forte a situação. Mas ela estava protegida com Deus. Ela experimentou essa proteção na forma de coragem. Ela pegou os 2 filhos e saiu correndo do Chile. Ela foi parar em Londres. Ela tinha 6 libras esterlinas na mão e não sabia falar nem mu de inglês, nada. Ela acabou construindo toda a sua vida em Cambridge. Ela acabou trabalhando, inclusive, como assistente de um prêmio Nobel. E os seus 2 filhos, eu conheço a filha, você deve conhecer, né? A garota, filha da Maria Adriana. Ela mora em Oxford. Ela trabalha com yoga e coisas assim. Ela é tão bela, é uma pessoa tão cheia de vida, tão cheia de energia. Você não pode acreditar que essa tragédia aconteceu na sua vida. A proteção de Deus é que eu seja capaz de interpretar a vida de uma forma positiva. As coisas podem ser muito boas ou muito más. Depende de como eu as vejo. E Deus pode me dar isso. Ele me pode dar óculos especiais para ver as coisas de forma melhor, para aprender que as coisas são boas. Não é que vai acontecer uma tragédia e eu vou dizer, ai que lindo, uma tragédia na minha vida. Não. Eu vou sentir, obviamente, mas não vou deixar ser afetado por isso. Puxa, aconteceu a tragédia. Fui afetado. E que? Ou seja, tenho que continuar vivendo, não é verdade? As coisas têm que continuar na minha vida. Deixa que a energia de Deus me dê mais possibilidades para fazer coisas. Se tem um problema na minha vida, é bom, Deus está aí também ajudando. Ele vai ajudar com força, Ele vai ajudar com anjos que vão aparecer. Ele vai ajudar de uma forma ou outra. E eu vou conseguir passar por isso. Se essa solução não tem solução, se esse problema não tem solução, tudo bem. Eu estou saudando algo. Eu estou terminando com algo que eu tenho aí. E tudo vai sair bem. Essa consciência ajuda bastante. Sim? Tá bem? Agora, claro, chega um momento em que a situação é bastante dramática no mundo. Então, aí sim, a proteção de Deus tem que ser uma coisa mais efetiva. Tem uma história na Índia que fala de um rei chamado Akbar. Akbar é um rei famoso na Índia. E a Índia foi invadida por todo mundo invadiu a Índia lá. Inclusive entre nós, né? Portugal. E Akbar foi um dos reis invasores, mas ele acabou sendo muito amado pelo povo. Ele era uma pessoa muito sábia, e apesar de ser muçulmano, ele era muito respeitoso com relação ao hinduísmo. E seu conselheiro era um hindu. Então Akbar era o rei, e esse hindu se chamava Birbal. Tem muitas histórias na Índia. Se vocês buscam por Google Birbal e Akbar e sabem inglês, vão desfrutar. Tem muitas histórias e muitas. Mas tem uma história especial com relação a Deus. Os muçulmanos, eles não acreditam que Deus pode encarnar no planeta. Eles não acreditam que Deus pode ter uma forma física. Os hindus, todo o contrário. Não só acreditam que Deus pode ter uma forma física, como tem várias formas físicas além disso. Muitíssimas, de pessoas, cabeça de elefante, cabeça de leão, tudo o que vocês queiram. A Índia tem 330 milhões de deuses, ou seja, é suficiente. Então havia sempre um conflito entre os dois, em termos acadêmicos, digamos, de discussão, né? Os dois ficavam discutindo, e o rei sempre, perturbava Birbal. Até que um dia Birbal falou, eu vou provar para o senhor que Deus se encarna. Isso eu quero ver. Eu quero ver você provar. E se você não provar, eu vou e tiro a metade das suas propriedades. Então Birbal ele teve que pensar como ele ia provar. E finalmente ele idealizou um plano ideal. Então ele foi para o rei e disse, amanhã, meu rei, eu vou provar para o senhor que Deus sim encarna. Muito bem, e o que temos que fazer?
Amanhã vamos para um piquenique, porque os hindus, tudo é a ponta de piquenique, dança. Vocês já viram filmes indianos? É tudo a ponta de danças e tudo. Então, vamos para um piquenique nas margens do rio lá, o rio que passa. E aí, nesse piquenique, eu vou mostrar para o Senhor que sim, Deus encarna, Deus vem no mundo. Ah, tudo bem. Então eles foram para o piquenique. Aí todo mundo foi, a corte inteira foi. E dentro da corte havia um garotinho que era especial. Era o neto do rei. E esse garotinho era o apego do rei. O rei, nossa, morria por esse garoto. E quando eles estavam andando, de repente o garotinho desapareceu. Ninguém percebeu. Tinha tanta gente, ninguém percebeu. O garotinho ele tinha sido momentaneamente sequestrado. Uns criados lá pegaram o garoto e começaram a brincar com ele, ao lado. Assim, todo mundo foi para o piquenique sem o garoto. Quando chegam lá, eles veem no rio o quê? O garoto, ou pelo menos parecia o garoto, afogando-se no rio, sendo arrastado pela corrente. Birbal, que foi o primeiro que viu, gritou: o príncipe caiu no rio. Quando todos olharam e viram, sim, o príncipe tinha caído no rio. O rei viu e ficou assustado. Ele olhou para os lados para ver se o príncipe estava, se não era outro, mas ele de longe via a roupa bonita que o príncipe usava e via que o príncipe não estava aí. E ele ficou desesperado. Adivinha o que ele fez? O que ele fez, o rei? Se atirou no rio. Foi nadando e nadando, finalmente agarrou o príncipe e não era o príncipe, era um boneco. Era um boneco mesmo tamanho do príncipe. O rei, claro, ficou furioso, a água começou a efervescer e tudo, não? Pela raiva do rei, porque ele sabia que o Birbal tinha feito isso. Ele era típico nessas coisas. Então ele chegou todo molhado, imagina o rei todo molhado, saindo do rio com um boneco na mão. O pessoal não podia rir porque morriam na hora, mas obviamente deviam estar mortos de vontade. Jogou o boneco no chão e olhou para o Birbal. Birbal, o príncipe está bem. O príncipe está bem, ele está aí atrás, já está vindo. Ele já vai se juntar aqui. Como você fez isso? Como você pode pensar? E começou a gritar com ele e tal. Depois de gritar muito, o Birbal deixou que ele desafogasse. Ele foi e falou: meu rei, tudo bem, ou seja, eu fiz uma brincadeira de mau gosto, eu até aceito. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual é a pergunta? Bom, olha aqui, todos estamos aqui, somos súbditos seus. Por que o senhor, o rei, tinha que se jogar no rio? Pedisse para mim, olha, pedisse para ele, pedisse para todos nos jogávamos no rio. Por que tinha que o senhor jogar? Ele falou: esse garoto é como um filho para mim. Você acha que eu vou assignar essa tarefa para outra pessoa? Então Birbal olhou para ele e falou: da mesma forma, quando os filhos de Deus estão em problemas muito sérios, você acha que ele vai assignar a outra pessoa essa tarefa? Ele tem que vir e ele tem que ajudar. Aí o rei sorriu e aceitou a ideia, aceitou a proposta. Aí fizeram um piquenique, todos bailaram, ficaram felizes e terminou bem. Mas essa história sempre guardou na minha cabeça, sempre ficou na minha cabeça, porque esse é o momento em que a humanidade está como se afogando aí. Está realmente numa situação muito grave, desde 50 ou 60 anos. Estamos vivendo momentos bastante irreais. É difícil imaginar que estamos passando por tantas coisas em tão pouco tempo. Deus, então, ele tem que vir e dar uma proteção mais forte ainda. E essa proteção mais forte é uma conexão muito mais próxima com Ele. Uma coisa é tomar força de Deus pensando e lembrando dEle, orando para Ele com o coração aberto. Mas outra coisa é quando eu me aproximo tanto de Deus, que eu passo a ser igual que Ele, pelo menos durante esses momentos. Ou seja, eu passo a ter uma experiência de igualdade nas suas capacidades, nos seus poderes. Claro, não podemos ser iguais que Deus, mas todos já devem ter tido a experiência de estar com alguém
extremamente elevado, muito bom, e pelo menos um segundo você sente que você é igual que essa pessoa. Quando você está junto com a pessoa e você tem intimidade com a pessoa, você sente que é igual. Você sente que é capaz de pensar as mesmas coisas. Então, quando nós meditamos, o que fazemos é criar um vínculo tão poderoso com Deus, que esse poder espiritual passa a ser meu. Eu passo a ter essa mesma força, essa mesma energia. E posso não somente vencer os meus obstáculos, senão ajudar aos demais a vencer esses obstáculos. É outra etapa da proteção de Deus. É outra forma de sentir essa proteção. Então, o que vocês podem fazer é, por um lado, cada um tem a sua prática religiosa, eu imagino, cada um tem a sua prática espiritual aqui. Dentro dessa prática, experimentar não tanto a parte física, não pedir a Deus coisas físicas, mas experimentar essa energia, essa força. Como a oração de Francisco de Assis, lembram? Ele não pede coisas físicas, que pede ele? Perdão, que pede ele? Coisas internas, coisas muito espirituais. Provavelmente é a oração mais universal que existe. Não pertence a uma religião, pertence ao mundo inteiro. Segundo, experimentar que cada pessoa que me ajude, ou cada vez que eu ajude uma pessoa, estamos servindo como instrumentos de Deus. Sentir, ter essa sensação profunda de que não é um ser humano que está ajudando, não é um ser humano que está falando comigo. Deus está usando esse ser humano para dar-me alguma mensagem. E terceiro, na medida que eu vou profundizando essa proteção, sentir essa proximidade tão grande, que a proteção termine sendo real, que a sensação de proteção seja tão forte, que já nem falemos em proteção mais. Eu sinto que nada pode acontecer, tudo está bem comigo, sempre. Todas as coisas que acontecem estão bem. Ok? Está bem isso? Sim? Eu quero fazer com vocês uma experiência de meditação. Para isso quero, em primeiro lugar, perguntar. Tem alguma pergunta? Vocês querem falar algo? Falem agora ou calem-se para sempre. Já sabem qual é. Os das outras salas, se tem pergunta, toca aguentar, né? Porque aí não dá para chegar. Mas se vocês têm alguma pergunta aqui, tudo bem? Tá ok? Tá claro? Segunda coisa, para meditar. Sabe qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Apagar o telemóvel, é verdade. Essa é a primeira coisa. Então, por favor, apaguem o telemóvel. É isso. Vamos. Especialmente aqueles que não creem que alguém vai ligar para vocês, esses são os que vão ligar. Então, por favor, apaguem isso. Já está? Ok. Terceira coisa, a garotinha aqui vai ajudar? Sim? Vamos a meditar? Ou... Sim? Durante 5 minutos, não vai acontecer nada. Para fazer essa meditação, onde vamos experimentar essa proximidade com Deus, com o ser de luz, vamos usar, em primeiro lugar, Nós vamos relaxar-nos, né? Se vocês querem fechar os olhos, podem fechar. Não sei se alguém está fazendo meditação pela primeira vez, mas é muito fácil. Se querem fechar os olhos, fechem. O importante é deixar o corpo relaxado. Não muito relaxado, né? Mas aí firme, estáveis. E se querem, podem visualizar Deus como se ele fosse uma luz, uma energia. E durante alguns momentos, eu vou conversar com Deus. Eu sinto que Ele me conhece.
Eu sinto o seu amor, o seu carinho. Eu sinto que Ele me respeita muito, que Ele tem orgulho de mim, porque Ele sabe que eu fiz tantas coisas na minha vida. Eu ultrapassei tantas situações e aqui estou eu. Ele conhece meu coração. Eu sinto como se dessa luz, dessa energia, saíssem braços que me abraçaram. Eu me sinto tocado por Deus, protegido. É como se tudo que Ele tem, todas as qualidades, valores, virtudes, poderes espirituais, tudo isso passasse ao meu ser. Coragem, amor, tolerância, paz. Numa conversa de amor e sentimentos, não tanto de palavras, Deus me dá tudo o que eu preciso. Tudo o que preciso para viver neste mundo. Ele também me dá um pouquinho mais para que eu ajude as demais pessoas. Ele me dá um pouco mais de coragem para que eu também tenha coragem pelos outros. Me dá um pouquinho mais de paz para que eu possa dar paz aos outros. Eu me sinto rico perto de Deus. Eu me sinto elevado. Eu me sinto tão bom. Me sinto como se eu realmente fosse, porque eu sou, um filho dele. Alguém com o mesmo potencial para amar, para querer, para ser misericordioso, para ajudar e proteger. Existe essa experiência pela que eu estou passando agora, de estar tão perto de Deus. Então eu visualizo a minha casa, minha família, visualizo meus companheiros de trabalho, de escola, visualizo as pessoas de Lisboa, de Portugal, visualizo o mundo inteiro. Eu compartilho com eles todos o que agora estou experimentando. Eu deixo que essa proteção de Deus se estenda por todo o planeta. Que não exista nenhuma pessoa sequer que não sinta a proteção desse Ser Supremo. E um dia quando algo muito difícil passe, eu vou lembrar que estou protegido. Mesmo que as coisas me sacudam, dificultem a minha vida, eu sei que tudo vai sair bem. Tudo vai resultar em algo positivo.
porque Deus é luz. A luz sempre é positiva. A partir de hoje, eu vou experimentar essa proteção a cada passo, a cada momento. Eu vou sentir que Deus me protege e que através de mim, Deus protege os outros. E agora me despeço dele como se eu me despedisse de um pai, de um amigo. Lentamente eu vou de novo percebendo meu corpo físico. Eu vou abrindo os olhos, se estou de olhos fechados. Eu vou respirando profundo, movendo as mãos, os pés. Eu vou retornando. E aqui na Brahma Kumaris dizemos Om Shanti. Eu sou um ser de paz. Om Shanti. De novo, graças pela vinda de vocês. Foi muito bom estar aqui. Foi muito legal. Tem que falar no microfone, senão eles não escutam lá.